Olá, turma. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer horário que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa segunda unidade da disciplina de Estado, Classe e Movimentos Sociais. Eu espero que vocês possam estar tendo um bom entendimento dessa disciplina, tá? Qualquer coisa que vocês não compreenderem, qualquer palavra, termo, assunto que não ficar claro, vocês podem estar tirando a dúvida na nossa sala, tá? Virtual, ou para mim mesmo, pessoalmente. Mas eu peço que vocês dêem algum feedback, tá bom? Hoje nós vamos ver a segunda parte do texto da Maria Glória Gon chamado Movimentos Sociais no Brasil, 500 anos de luta. E o que esse texto faz? O que ele vem contribuir conosco? Ele vem trazer aspectos históricos importantes a respeito da trajetória dos movimentos sociais no Brasil. Lembrando que na aula passada a gente viu desde um pouco da história do Brasil até os anos 30, né? E hoje a gente vai ver o período um pouquinho mais adiante. O objetivo dessa aula é mais fazer um resgate histórico mesmo, ela é um pouco mais simples assim, para que a gente possa ter um panorama de como que as lutas sociais foram se mobilizando no Brasil. E aí eu vou intercalando também um pouco com a questão do Estado, né, e da luta de classes, como que isso foi se dando ao longo da nossa história, tá bom? Então prestem atenção, vamos começar a partir de agora. Bom, se situando, né, na nossa última aula, nós vimos como se deu o surgimento dos movimentos sociais na história do Brasil. E a gente pode perceber como que os movimentos, né, como que eles estão presentes na nossa vida cotidiana. Porque aparentemente, como eu tinha até falado na última aula, a gente às vezes acha que movimentos sociais é coisa que está ali fora, está ali na realidade do outro, mas eu não faço parte de nenhum movimento, então isso não tem nada a ver comigo. Mas pelo contrário, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo conhece alguém que faz parte, que interage, né? Que integra algum desses movimentos sociais. E mesmo que a gente não conheça ou não faça parte, nós usufruímos de muitos direitos que foram conquistados através desses movimentos sociais, certo? Então, de qualquer forma, eles estão sim muito envolvidos com o nosso cotidiano, com a nossa história, com os direitos que nós acessamos, né? E lembrando aquilo que eu já tinha falado, a história se passa no cotidiano, a história é feita no dia a dia, né? Então, o dia a dia, a luta desses sujeitos que são trabalhadores, que são cidadãos, que são pessoas na sua vida privada, é a luta diária dessas pessoas que constrói a história. Então, os movimentos sociais, eles são construídos no cotidiano por pessoas como nós, pessoas comuns. E eles são personagens, eles são sujeitos coletivos importantíssimos nas trajetórias históricas do Brasil e do mundo, né? E a gente viu também na última aula que o Brasil ele já é historicamente marcado pela violência, historicamente marcado pela violação, pela desigualdade de classes, que o Estado ele tende a se posicionar sempre, né? Quase sempre, vamos colocar assim, a favor das classes mais favorecidas em detrimento daquelas mais vulneráveis, e que tudo isso faz com que o país ele seja um território de eclosão de grandes movimentos sociais, né? De muitas lutas diárias, muitas lutas cotidianas e históricas através de movimentos. Já nessa aula nós veremos como esses movimentos evoluíram dos anos 40 até os anos 90 no Brasil, certo? A gente vai ver um pouquinho mais adiante daquele momento ali de surgimento das primeiras leis trabalhistas, né, que foi quando a gente terminou, eu creio que vocês lembram, que a gente falou um pouco da CLT, que foi lá naquele governo de Getúlio Vargas, né, que representou uma grande conquista dos trabalhadores. Hoje nós vamos ver o que se deu a partir daí. Bom, entre as décadas de 1940 e 1950, o Brasil começa a desenvolver cada vez mais sua indústria e urbanização. Então, prestem atenção nisso, tá? Marquem aí na mente de vocês, na memória de vocês, que nessa década de 40 e 50 é quando o Brasil ele começa de uma forma mais efetiva a deixar de ser um país prioritariamente rural para ser um país mais industrializado e mais urbanizado.
É nessa fase que as capitais, né, e as zonas metropolitanas vão começar a se estender de uma maneira mais acelerada. Aqui no Maranhão isso vai se dar muito ali nos anos 70, né, que é quando as cidades começam a crescer mais, a capital também começa a crescer mais, e tudo isso foi estimulado pelo incentivo à indústria, pelo incentivo à produção fabril, às fábricas, né, às grandes empresas, que acabaram arrecadando, aglomerando um grande número de trabalhadores, né, requisitando um grande número de trabalhadores, que muitos vinham desses interiores, vinham das zonas rurais, dos seus municípios, para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias, e formar bairros, né, geralmente periféricos ou vilas operárias, em torno dessas indústrias, dessas fábricas. O surgimento dessa urbanização precária, dessa urbanização operária, sem infraestrutura, sem apoio do Estado, vai dar origem a grandes periferias que até hoje existem no Brasil e que a gente vê que é um problema dificílimo de a gente conseguir sanar, né? E vai dar origem a todo esse ciclo de precariedade das condições de vida das populações das periferias, né, dos bairros mais pobres. Então, esses bairros mais pobres, essa periferia, essa exclusão social urbana do Brasil, ela começa ali entre os anos 40 e 50. Então, ao mesmo tempo que a industrialização ela trouxe um certo progresso, ela absorveu uma certa parte da mão de obra, ao mesmo tempo, essa industrialização, essa urbanização agravou as condições de vida de uma população que já era empobrecida. Até porque eles estarem trabalhando com uma carteira assinada não significava que aquele trabalho ele seria necessariamente bem remunerado, né, com todas aquelas garantias. Nesse momento também, o que vai marcar ele? Muitas indústrias e também grandes empresas estatais são criadas. E essa fase, só para a gente se situar historicamente na política, né, na economia, nessa fase muitas empresas estatais são criadas, né, ali entre os anos 40 e 50. Os anos 50 principalmente, né, muitas empresas estatais vão ser criadas. Por exemplo, a Petrobras, que é a Petróleo do Brasil, né, que foi assim a maior a ser criada nesse momento e até hoje é a maior estatal brasileira, né? Representou assim um grande passo na industrialização do Brasil, na produção de combustível, de energia, enfim. A Companhia Vale do Rio Doce, né, de exploração de minerais, que hoje a Vale já está privatizada, mas foi uma empresa estatal, né, na sua origem, no seu surgimento. A Fábrica Nacional de Motores, que foi o primeiro passo para a produção de carros, de automóveis aqui no Brasil, que gerou uma demanda muito grande, né? Que movimentou o mercado nacional, que gerou um aspecto, né? Um momento econômico muito próspero para o Brasil. Uma das marcas desse momento, que é chamado Anos Dourados da Economia do Brasil, né? Que é quando o Brasil deixa de ser aquele país desconhecido, aquele país ali mais rural, com menos economia, uma economia mais frágil, né? Para um país que passa a ser mais industrializado, um país que agora está sendo conhecido no mundo inteiro, a Bossa Nova está estourando em todos os países do mundo, artistas brasileiros estão ficando conhecidos, o Brasil ele passa a ser visto pelo mundo, não só através da sua cultura, mas também através da sua economia. E uma das marcas desse Anos Dourados, né, se não me engano, é também aquela época da Jovem Guarda, né, enfim, é a grande produção e consumo dos automóveis no Brasil. Isso foi uma grande marca, né? Então, a Fábrica Nacional de Motores, ela foi uma estatal que representou também esse momento de prosperidade no Brasil. A Cesita, né, também, que era uma companhia de ferroviária, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? O Brasil ele começa a partir de então a investir de uma maneira mais massiva na produção, né, na geração de energia, principalmente através das hidrelétricas. Então todas essas grandes fábricas, quer dizer, todas essas grandes empresas estatais, deixa eu marcar aqui, todas essas aqui, elas vão representar um momento de progresso no Brasil e um momento de grande aumento da classe operária. Então, imagina o quanto de operários que uma obra dessa não absorvia. Então, a classe trabalhadora no Brasil cresceu muito a partir da criação dessas empresas.
O aumento da industrialização provocou o aumento das cidades e do número de operários, ou seja, quanto mais fábricas, quanto mais empresas, quanto mais indústrias, mais trabalhadores. E aí tem um revés dessa situação. Quando você tem muitos trabalhadores, muitas pessoas daquela classe operária, muitas pessoas que vivem ali ao redor daquelas fábricas nas vilas operárias, nas periferias, e que têm condições de vida precárias. Essas pessoas tendem a se identificar por conta da sua condição de vida em comum. Lembrem quando a gente falou dos sujeitos coletivos, dos movimentos populares, que eles são provocados por pessoas que se identificam com a mesma situação do outro? Então, todos aqueles trabalhadores vivendo naquela mesma situação começam a se organizar, eles começam a perceber que todos estavam sofrendo aqueles mesmos efeitos, daquela precariedade, daquele modo de trabalho, daquela exploração. Então, isso vai gerar um aumento desses movimentos de trabalhadores. Ou seja, o aumento das empresas, das fábricas, gerou o aumento dos operários, o aumento do número de operários, né? Quanto mais operários, mais sindicatos, mais greves, mais movimentos. Isso faz parte de um movimento do capitalismo, né? O capitalismo, ao mesmo tempo que ele gera as oportunidades para o seu crescimento, para a sua acumulação, ele gera também oportunidades e vias para a sua contestação. Ó, aqui tem alguns exemplos para a gente poder ver dessas empresas, né, que eu citei no slide anterior, que são as grandes estatais. Aqui a gente tem a Hidrelétrica do São Francisco, né? Foi ali um marco na iniciativa do Brasil em gerar energia em massa, né, energia para grandes contingentes populacionais, através do uso da força hidráulica, né, através da água. Depois a gente teve a Itaipu, né, que é até hoje uma das maiores hidrelétricas do mundo. Né? O Brasil, ele, desde os anos 40 até os anos 80, ele foi marcado por um período desenvolvimentista, foi marcado por essas grandes obras. Foi um período também muito marcado pela construção de grandes estádios, né, avenidas, estradas transamazônicas, enfim, que não chegou a ser concluída, né? A construção de Brasília também faz parte desse momento. Então, foi uma fase de crescimento, esses anos 40, 50, 60. Foi um grande boom na economia e no crescimento do Brasil. Né? Então, o Estado, nesse momento, só para a gente tentar situar esses dois entes, o Estado e a sociedade civil também, o Estado, ele, digamos assim, que ele cresce muito nesse momento. Era um Estado que controlava a economia, era um Estado que controlava as massas através do populismo, que a gente vai já ver daqui a pouco, e um Estado que controlava o mercado regulamentando. Então, era um super Estado que o Brasil tinha, um super governo, um governo todo poderoso. Tanto que essa fase é marcada por períodos ditatoriais, né? Outras empresas também, como a Petrobras, a gente já falou, a Fábrica Nacional de Motores, ó, foi o início da produção dos automóveis aqui no Brasil. Era muito comum a Kombi, né, o Fusca, a Volkswagen, que trouxe as suas fábricas também para o Brasil, que absorveu uma grande quantidade de trabalhadores. A Companhia Vale do Rio Doce, que foi uma das maiores estatais do Brasil e do mundo, né? E a Acesita, que era Aços Especiais de Atibira, que era muito envolvida também com a questão da ferroviária, dos trens, né? Enfim, a maioria, né, dessas empresas, algumas não existem mais, muitas estão privatizadas, outras estão parcialmente privatizadas, né? Então, a gente vê que aquelas empresas estatais, aquele Estado super poderoso que criava empresas, que criava indústrias, hoje ele já não tem mais esse perfil. Hoje ele quer muito mais vender as empresas públicas, as empresas estatais, do que mantê-las ou criá-las. Por quê? Porque hoje a gente vive num Estado neoliberal. E a gente vai já ver o que isso significa, né? Bom, nas novas áreas urbanas que surgiam, lembrando que eu estou falando daquelas áreas que surgiam ali em torno das empresas, né, das fábricas e tal. Então, né, a vida era marcada pela falta de condições adequadas de existência. Então, o que era a vida de um operário, de um trabalhador dessas indústrias que eu mostrei ali? Era uma vida marcada pela falta de condições.
adequadas de existência, representadas pela falta de quê? De saneamento básico. Até hoje o Brasil tem um déficit de saneamento básico altíssimo, né? Falta de infraestrutura, falta de educação de qualidade universalizada, falta de segurança. A criminalidade ela já começa a crescer nas favelas e nas periferias a partir desse momento, né? Falta de transportes. Então essa era a vida daquele trabalhador que tinha muitas vezes saído da sua cidade, saído de uma cidade mais afastada no interior e ido para a cidade trabalhar nessas indústrias. Essa era a vida desse trabalhador. Se ele tinha uma condição difícil lá na zona rural, ele vai ter uma condição 2 vezes mais difícil, mais complicada agora na zona urbana. E vamos ver como é que isso vai repercutir nos movimentos sociais. Eu creio que nesse momento vocês já saibam como é que é essa dinâmica, né? Os movimentos sociais, eles são fruto de camadas da população que estão revoltadas, que estão descontentes, que não se sentem contempladas nas suas necessidades. Então, se a gente está vendo uma população que está extremamente vulnerabilizada, esquecida, negligenciada, a gente já pode deduzir o que vai surgir desse contexto, né? Um contexto de movimentos, de revoltas. Então, as péssimas condições sociais em que o povo se encontrava passava a gerar revoltas e manifestações. Então, esses anos 40, 50, apesar de ele ter sido um período de prosperidade, e a gente sabe que em períodos de prosperidade os ânimos populares tendem a se acalmar mais do que nos períodos de crise, né? Apesar disso, muitos movimentos ainda começavam a se articular. Não de uma maneira muito incisiva, como a gente vai ver lá nos anos 70, durante a ditadura, mas já havia algumas células de movimentos sociais que mais para frente iriam eclodir, né? Ou seja, a industrialização e o crescimento das cidades não representou a melhoria das condições de vida e trabalho da maioria da população. Então, a gente precisa desmistificar essa relação imediata que muitas vezes nós fazemos entre a industrialização, entre o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida. Não necessariamente. Várias vezes nós vemos que a economia cresce e a condição de vida do povo não acompanha. Aqui mesmo na nossa cidade a gente pode ver uma zona industrial, uma zona portuária super evoluída, né, super desenvolvida, e ao redor a gente vê comunidades muito precárias. Quando aqueles trabalhadores daquelas comunidades ali ao redor são absorvidos para trabalhos, né, para profissões de baixa remuneração, de baixa valorização. Então, crescimento industrial não é sinônimo de melhoria de condições de vida da população. Às vezes acontece até o revés, né? Às vezes acaba até piorando as condições de vida. Essa fase, né, entre os anos 40 e 50, é marcada também pela presença de regimes populistas. E por que é interessante a gente entender o que é o populismo? Porque a gente precisa entender como era que o Estado lidava com aquelas massas. Então imagina que um presidente, que um ditador, né, ele precise lidar com aquela massa que está descontente, que está vulnerabilizada, revoltada. De que forma ele vai lidar com essa população? Ele pode ter 2 opções. Ou ele vai agir de uma maneira repressiva, uma maneira violenta, ou ele vai agir de uma maneira populista, ou seja, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, fazendo aquele discurso de pão e circo, oferecendo para as pessoas diversão, benefícios, cestas básicas para acalmar os ânimos da população, né? Ou seja, o que eram esses regimes populistas? Os governantes apelavam, né, para um discurso popular. Eles queriam falar a língua do povo, abraçar, sair na rua, né? Fazer aquele contato corpo a corpo, como até hoje a gente vê muito, né, presidentes, governadores fazendo isso, para serem populistas, para dizer que tem o apoio do povo, para serem apoiados pela população, né? Um discurso popular com o qual as massas populares se identificavam. Então, um dos grandes representantes do populismo nessa época é Getúlio Vargas. Tanto que ele vai ser conhecido como o pai dos pobres, né? Ele era visto como o pai dos pobres porque, no entendimento popular, ele seria aquele presidente que
estava concedendo direitos, empregos, que estava desenvolvendo o país, né? Então tudo isso faz parte desse discurso populista, né? O populismo no Brasil costuma ser marcado por três coisas. Então, o que marca o populismo no Brasil? Ele é marcado pelo clientelismo. O que é o clientelismo? Você vota em mim em troca de algum favor. Eu voto em você em troca de algum favor. É a compra de votos, é a compra de cargos, é a troca de favores, né? Aquele político que para se eleger ele vai dar um remédio, ele vai dar uma consulta, ele vai dar um bem. Enfim, ele torna aquele eleitor, ao invés de um cidadão, ele torna aquele eleitor um cliente, alguém que está ali consumindo. Ele vende a política, né? O populismo no Brasil ele é marcado por isso. Ele é marcado também pelo paternalismo. O que é o paternalismo? É a visão do líder político como um grande pai, como uma grande mãe, como uma grande liderança que está ali para acolher todos nos seus braços. E ele representa aquela nação, ele representa o líder máximo que quer o bem de todos e ele precisa ser obedecido, ele precisa ser amado, idolatrado como um grande pai, né? E esse mesmo pai que tutela a sociedade é um pai que reprime essa sociedade, né? Então, o paternalismo é uma grande marca dos regimes populistas no Brasil, na América do Sul, em vários países. E o caudilismo, né? O que é o caudilismo? O caudilho é aquele coronel, é o coronelismo, né? É o mandatário, com grande marca de paternalismo também, de patriarcado. É aquele que domina a política embaixo ali dos seus braços, embaixo das suas mãos, né? Que domina esse país como se fosse o seu território. Então, por trás desse discurso populista, afável, que fala a língua do povo, que abraça o povo, tem muito clientelismo, tem muito paternalismo e muito caudilismo, né? Aqui, ó, tem uma foto do Getúlio Vargas. Então, a gente vê que essa coisa do governante sair para abraçar o povo, enfim, não é de hoje, né? Isso já vem desde as nossas origens. E o que seria o populismo, né? Uma definição. O termo populismo é utilizado para designar um conjunto de práticas que consiste no estabelecimento de uma relação direta entre as massas e o líder carismático, como um caudilho, por exemplo, para se obter apoio popular sem a intermediação de partidos políticos ou entidade de classe. Ou seja, se esse presidente, esse governador, esse ditador, ele quer se comunicar com os trabalhadores, por exemplo, ele não vai usar o sindicato, ele não vai usar a Câmara dos Deputados, não, ele vai querer falar diretamente com a população. Aparentemente, isso é benéfico, porém, isso pula etapas, isso burla a lei de certa forma. Por isso que esse populismo, esse clientelismo, ele tem uma faceta positiva, mas ele é extremamente negativo, ele é extremamente nocivo, né? Ele retira a capacidade das pessoas pensarem, refletirem por si mesmas, de elaborarem uma crítica, né, uma reflexão a respeito daquele conteúdo político. E esse populismo, esse clientelismo, esse paternalismo, coronelismo da nossa política, ele só pode ser desfeito através da educação, da conscientização, da informação, para que a gente não repita sempre esses ciclos populistas no Brasil, né? Bom, é nesse contexto que um dos mais importantes sindicatos de trabalhadores, né, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC Paulista, o ABC Paulista engloba a cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano, né, lá em São Paulo, que são 3 cidades muito marcadas pela atividade industrial e que tem uma presença muito forte do Sindicato dos Metalúrgicos, né. Foi inclusive esse Sindicato dos Metalúrgicos de onde o Lula ele começou a sua militância, né, sua liderança política ali. E esses sindicatos, né, para além do Lula, eles foram muito importantes na mobilização das classes populares, né, daquele momento. Na verdade, foi um dos grandes movimentos que se manifestou ali. Como eu falei, nessa época de 40 a 50, como era uma época de prosperidade, de muito populismo, as pessoas tendiam a não ter tantos movimentos, mas o dos metalúrgicos já estava se organizando. E esse movimento passa a se fortalecer e realizar uma série de greves contra as más condições de trabalho,
Então, eles já estavam sendo um pouco pioneiros, né, naquele período ali de anos dourados, quando ninguém estava, grande parte da população não estava se mobilizando tanto, eles já estavam. Né? Então, que movimento foi importante nesse contexto ali no ABC Paulista? O Sindicato dos Metalúrgicos, né? Na tentativa de amenizar os descontentamentos e revoltas causados pela enorme desigualdade social, o governo passa então a implementar uma série de políticas públicas e serviços assistenciais, né? Passando a requisitar cada vez mais o serviço social como profissão. E é aqui que a gente começa a entrar no ramo do serviço social. Bom, a gente viu que nesse momento, apesar do crescimento econômico, a condição de vida do povo não estava tão boa assim. E o que o governo fazia para amenizar os ânimos dessa população? Para evitar uma revolta, para evitar uma manifestação, algo que viesse a atrapalhar essa ordem, né, entre aspas. Esse governo ele começa a fazer políticas públicas, políticas sociais, de certa forma a beneficiar essa população. Então a gente começa a ver um crescimento das leis trabalhistas, um crescimento das leis de assistência social, de previdência social, a educação também passa a se expandir um pouco, né? Então a gente começa a ver que o Estado, a partir desse momento, ele já começa a se preocupar com as políticas públicas, começa a se preocupar com as políticas sociais. E é aí que o serviço social começa a ter um grande campo de atuação. O serviço social vai ser extremamente beneficiado, né? Extremamente assim, em termos de abertura de campo de trabalho, né? Por esse momento. Na tentativa de acalmar aqueles ânimos populares, o assistente social ele vai ser uma ferramenta do Estado, né? Então, coincide com a época em que a nossa profissão é regulamentada, né? Parece que eu esqueci o ano, gente, exatamente, tá? Eu esqueci, vou já passar aqui para vocês esse ano de regulamentação da profissão de serviço social. Bom, aqui tem até uma chargezinha que vem falando a respeito do que é esse populismo, né? Então vocês podem ver que é o líder sendo idolatrado, né? Sendo adorado pela aquela massa, por aquela população, né? E ele se garante, ele se firma no poder, não necessariamente através dos seus atos, através da sua capacidade administrativa, mas ele se firma mais pelo carisma, né? Pela empatia que a população sente para com ele. Entre 1961 e 1964 é que a gente já está passando para os anos 60, né? Lembrando que os anos 60, eles vão ser marcados, na primeira metade dele, né? Entre 61 e 64, vai ser marcado pelo governo do João Goulart, né? O João Goulart, ele foi um presidente que tentou fazer uma série de reformas, né? Que visassem amenizar a desigualdade no Brasil, só que o governo dele não foi viável, né? A gente acabou tendo ali um golpe de Estado. Bom, entre essa década, esses anos, né, de 61 e 64, centenas de greves eclodem no país. Então, aí, a partir desse momento, passado aqueles anos dourados, ali de 40 a 50, quando chega nos anos 60, essas greves já começam a eclodir. Já começa a ter greve, já começa a ter manifestação, já começa a ter movimento por todo o país. E os movimentos, né, que mais vão se destacar nessa fase são os movimentos de trabalhadores rurais, né? São as famosas Ligas Camponesas do Nordeste e o movimento dos agricultores sem terra, né? O MASTER, no sul do país. Esses movimentos ligados à terra, as ligas camponesas, os sindicatos que vão surgindo muitos, né, nessa fase, até mesmo a ação da Igreja Católica junto a esses movimentos vai dar base para o que vai vir a ser o MST, né? O Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Então, a partir dos anos 60, 64, esses movimentos começam a se organizar no campo brasileiro.
E o que estimulou tanto o surgimento desses movimentos? É que no Brasil, né, nos anos 60 e 61, aquele processo de industrialização que já tinha começado nas cidades começa a se espalhar para o campo. Então começa a haver uma industrialização da agricultura no Brasil, a mecanização da agricultura. E isso gera muito desemprego e êxodo rural. E esses trabalhadores que estavam perdendo sua terra, né, eles já sofriam com a questão do latifúndio e agora estão sendo desagregados, desabrigados pelo agronegócio, pela agricultura empresarial, eles começam a se organizar, se manifestar, se movimentar. E vão ser movimentos extremamente reprimidos. Um dos movimentos sociais que são mais reprimido foi o movimento, o movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil. Os movimentos ligados à terra, a questão da demarcação de terras indígenas quilombolas são os mais perseguidos no Brasil. Então imagina como não era isso ali naquele momento de ditadura militar, né? Lembrando que antes que a ditadura fosse implementada, quando a gente tinha o governo do João Goulart, Jango, né, que chama, ele intentou, ou pelo menos pensou em fazer uma reforma agrária que não foi apoiada, né? Porque a gente sabe que os setores empresariais da classe média, eles não objetivam, né, a socialização da terra no Brasil. E houve também os movimentos de estudantes, né? Os movimentos de estudantes pela meia passagem, pela universalização da educação, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, ela surge nesse momento como um dos movimentos de maior força, né, de maior influência. Inclusive aqui no Maranhão, nessa fase a gente teve grandes revoltas de estudantes que queriam, né, a sua meia passagem, enfim. Só que no golpe militar de 64, né, houve também um golpe, digamos assim, né, que feriu assim quase que de morte esses movimentos sociais. Porque a partir dali vai se instaurar uma repressão sem precedentes no Brasil. Ou seja, esse golpe militar de 64, ele pôs fim a um ciclo de mobilização e organização popular. Então, aquele ciclo que já estava vindo dos anos 30, como a gente viu lá, que culminou com a CLT, os movimentos dos anos 40, 50, mesmo que pontuais, ali os dos metalúrgicos, aquelas greves, esses primeiros movimentos da terra, eles vão encerrar esse primeiro ciclo ali em 64 e eles vão ressurgir depois, quando já há mais condições, quando eles já estão mais organizados, mais mobilizados ali nos anos 70. Né? Então, entre 64 e 69, os movimentos de resistência foram poucos. Foi um dos períodos mais recrudescidos da ditadura militar no Brasil. Para vocês verem, né, como que a relação entre o Estado, a sociedade civil, os movimentos sociais é muito íntima, né? É muito interligada. A condição de vida de um povo repercute em um movimento social e esse movimento social demanda uma reação do Estado. Essa reação pode ser em forma de uma resposta que corresponda aos interesses dessa classe ou pode ser em forma de uma resposta repressora, uma resposta reprimida, né? É muito interessante a gente ver esse movimento dentro da sociedade. Aqui a gente tem algumas demonstrações, algumas ilustrações mesmo, gente, só que claro que esse momento ele foi tão difícil, a gente tenta traçar um panorama mais ou menos do que foi isso, né? Então havia uma grande repressão dos manifestantes, das pessoas que se revoltavam contra esse regime, né, que pediam a democracia, que pediam a ampliação dos direitos sociais, dos direitos que já haviam sido conquistados, e a repressão era policial, era uma repressão militar mesmo, né, de uma forma muito violenta. É sempre importante a gente lembrar que muita gente foi torturada, muita gente foi exilada, muita gente morreu, foi censurada, para que esses direitos eles fossem reivindicados. Então, direitos que hoje nós temos, eles são fruto de uma construção histórica. Por isso que eu falo, os direitos que a gente hoje usufrui são fruto de movimentos sociais que foram construídos historicamente. Nenhum direito social surge do nada, né? Nenhum direito brota aleatoriamente. Ele é fruto das reivindicações das massas, das demandas, né? Daqueles que são afetados
pela forma como o Estado, como a sociedade os tem tratado, né, os tem abordado. Aqui tem uma cópia, né, um exemplar da aqui, um exemplar do ato institucional número 5, né, de 13 de dezembro de 1968. E aí aqui vocês podem ver, né, se vocês quiserem ler mais detalhadamente, ele vem tratando a respeito do que fala, né, esse ato institucional. Aqui, ó. E vocês podem ver que eles falam de uma Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira de 31 de março de 64 é o que nós chamamos, né, de ditadura militar. Os militares que estavam no poder chamavam de Revolução Brasileira. A sociedade conheceu como ditadura militar. E aí tem aqui um jornal, né, da Folha de São Paulo, que ele resume um pouco, mais ou menos o que tratou esse ato institucional número 5. Eram partidos extintos, ou seja, repressão à livre associação, garantias suspensas, né, ou seja, direitos e garantias democráticas que haviam sido conquistados agora estavam suspensas, né, e a eleição indireta. Ou seja, através de uma lei se instaurou a ditadura e a perseguição à oposição, à esquerda, aos movimentos sociais, aos movimentos populares, né, a todos os sujeitos coletivos que reivindicavam direitos contra aquela ordem. E a gente tem que ficar muito atento porque esse processo de autoritarismo, de revolução brasileira, como eles chamaram, né, que na verdade foi de uma ditadura militar, ele se aproxima sutilmente. E ele se instituiu não através de uma força, né, das armas, mas ele se instituiu através da lei. Então a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Né? Os processos autoritários eles vão se infiltrando na sociedade pouco a pouco, lentamente. E quando a gente vê, nós já estamos vivendo em um estado repressor. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que é feito no nosso sistema jurídico, no nosso sistema político, para que a gente não seja pego de surpresa, para que as nossas liberdades, as nossas garantias, a nossa democracia, ela não seja refém de pessoas que querem um regime autoritário, certo? O ato institucional número 5 de dezembro de 1968, caçando e punindo pessoas e estabelecendo severas restrições aos direitos sociopolíticos dos cidadãos, foi o ponto culminante de uma era de medo, repressão e violação de direitos humanos, comandada por regimes militares que se espalhariam por toda a América Latina. Então, um dos mais repressivos, né, além do Brasil, foi no Chile, né, com o ditador Pinochet, que ali realmente as pessoas eram massacradas mesmo, eram torturadas, né? Eram condenadas à morte ali em uma proporção muito grande, né? Então, esse ato institucional número 5, ele marcou um momento de corte, de repressão contra os movimentos sociais. Com os militares no poder, uma parte da oposição partiu para a guerrilha. Então, o que aconteceu? Eles não podiam se associar livremente em partidos políticos. Por exemplo, partidos como o PCdoB, PCB e alguns outros partidos de esquerda, né? Não sei se está a lista exatamente para vocês agora, mas muitos partidos de esquerda foram extremamente reprimidos, né, nesse país, nesse momento. Alguns chegaram a apelar para a clandestinidade, se reunir clandestinamente para poder continuar existindo. E muitos partiram para a guerrilha. Partiram para reagir de forma armada contra a repressão do regime. Né? As condições de vida da classe média melhoraram, porém, a classe baixa sofreu com o arroxo salarial. Então, a ditadura militar, quando ela foi instituída, ela teve o apoio da classe média. Né? A classe média mais conservadora quis, né, de certa forma, ela forneceu um apoio muito importante para que a ditadura se instalasse. E a classe média, ela de certa forma lucrou, né? Ela teve muitas melhorias de condições de vida, de acesso, de consumo, de salários, com as empresas que vieram para o Brasil, com os cargos estatais, né? Então a condição de vida da classe média melhorou muito. Porém, a classe mais baixa continuou sofrendo
e sofrendo ainda mais do que nos anos anteriores, porque além da pobreza, agora tinha repressão. E o salário foi desvalorizado, né, de uma forma muito grande ali na ditadura. Então, dizem que durante a ditadura o Brasil teve um crescimento econômico. De fato, né, não foi assim um grande crescimento, mas ele cresceu economicamente. Mas como eu já tinha dito, crescimento econômico não é sinônimo de melhoria de condições de vida da população. E a classe mais baixa continuou sofrendo. Nas favelas, ali no sul, no sudeste, em algumas capitais também no nordeste, a criminalidade explodiu. As facções criminosas, o crime organizado, o tráfico de drogas, ele começa a se expandir de uma maneira extraordinária nesse momento. Tem alguns filmes que vocês podem ver, por exemplo, aquele filme Cidade de Deus, ele mostra como esse momento favoreceu o surgimento, né, e a ampliação do crime organizado nas periferias, devido à extrema pobreza que as pessoas viviam e aquele clima militarizado, aquele clima de violência, né? Tudo isso acabou influenciando para diminuir, para prejudicar ainda mais as condições de vida das classes trabalhadoras. Em 1974, aí já 10 anos após o golpe, né, a resistência ao regime começa a se articular. Né? Então, a partir daquele momento ali que já fazia uma década, que a sociedade já tinha conseguido ali se acostumar, já tinha conseguido lidar com a dinâmica da repressão, esses movimentos começam a recolher forças, né, e recursos para voltar a se organizar. E os movimentos sociais eles vão ressurgir com muita força, né, a partir de 74, e com o apoio de uma instituição fundamental no acolhimento das demandas das classes populares, que foi a Igreja Católica. Bom, isso também se relaciona com o serviço social. Lembrem que o serviço social, quando ele surge, ele era muito ligado à Igreja Católica. E essa igreja, antigamente, era muito conservadora. Né? Era uma igreja muito ligada ao Estado, uma igreja moralista, né? E a profissão também tinha todo esse caráter, ser muito moralista, ser uma profissão conservadora. A partir dos anos 70, 74, a Igreja Católica ela começa a mudar o seu olhar. Ao invés de estar mais ligada ao Estado, ela começa a estar mais ligada ao povo, à sociedade. Ela começa a apoiar mais os movimentos populares. E o serviço social, que ainda tinha uma certa ligação com a Igreja Católica, ele também começa a ser influenciado por essa visão. Então, essa nossa profissão, ela também vai mudar nesse momento. Ela vai ter uma visão mais progressista, uma visão mais voltada para o olhar, né, das necessidades daquela população, de tentar se ver naquela população, de tentar reconhecer as necessidades daquele trabalhador como a sua também. Então, a Igreja Católica ela vai criar alguns movimentos, por exemplo, como as comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? Até hoje existem algumas, que eram comunidades que se reuniam, muitas vezes organizadas por pessoas, lideranças daquela comunidade, por lideranças da igreja, né? Que faziam formações políticas, ações de conscientização, ativismo social, caridade, né? Filantropia, junto àquela comunidade. E a Igreja Católica também vai se utilizar de uma metodologia que se chamava Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação era uma teoria, né? Era uma forma de a Igreja tratar as Escrituras do ponto de vista da emancipação, da liberdade do povo. Então, eles usavam a Bíblia para mostrar para aquele povo que eles precisavam se conscientizar, precisava se libertar, precisava se organizar para lutar contra aquela situação de repressão. Então, era uma teologia, era uma educação religiosa voltada para a liberdade. Vocês podem ver como que a Igreja Católica foi influente nesse momento na questão do papel de mudar a visão que a população estava tendo. Eu acredito que esse ressurgimento dos movimentos sociais ele foi muito fruto disso, dessa capacidade da Igreja Católica de formar essa mentalidade, de ser uma influenciadora, né? E às vezes a gente não se dá conta do papel que ela teve nos movimentos sociais do Brasil.
Às vezes a gente não reconhece o papel importante da religião na sociedade civil, nos movimentos sociais e no Estado. Lembrando que o Brasil é um país extremamente religioso, então a religião ela está presente em todos esses aspectos. Às vezes mais aliada à repressão, às vezes mais aliada à liberdade, à libertação. Além disso, há um crescimento dos sindicatos, né? Muito crescimento dos sindicatos de trabalhadores rurais e de trabalhadores da cidade também. Associações de bairros crescem muito, né? Muito daquelas associações de comunidade, associações de bairro, clube de mães, associações de igreja, elas vão surgir muito nessa época, né? As lideranças comunitárias, surgem os movimentos pela saúde, e esses movimentos pela saúde, gente, lá no final dos anos 80, é que vão dar o surgimento ao SUS. Esse sistema único de saúde que nós temos hoje, ele foi fruto da reivindicação desses movimentos pela universalização da saúde. Vai ter movimentos pela alfabetização, pela educação, pelos transportes, enfim, por muitas outras coisas, né? Então aí já não tinha mais só movimento de trabalhadores, já tinha movimentos mesmo da própria população pedindo melhores condições nos seus bairros, na sua saúde, na educação, no transporte, né? Então, a partir dali, o regime ele começa a lidar com uma força que estava se levantando. A partir dali começam a se construir as bases para a superação da ditadura, para a redemocratização. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir compreender melhor o que seria essa teologia da libertação e por que ela foi tão importante nos movimentos sociais daquela época. Ó, aqui nós temos uma foto de uma comunidade eclesial de base, até uma foto recente, né? Vocês podem ver como que reúne a população, né, e a igreja. E não é uma reunião, essa comunidade eclesial de base, apesar de ela ser eclesial, ela não tem um cunho basicamente religioso. É um espaço onde se discute também questões da sociedade como um todo, né? Um reflexo disso é que hoje nós temos a campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade, que é um reflexo de como que a igreja ela já se preocupa com as questões sociais. Não é uma questão só de se preocupar com a necessidade espiritual, mas com a necessidade material também. Não só se preocupar em salvar as almas, mas em salvar os corpos também dessas pessoas que são oprimidas. Ó, a campanha da fraternidade ela surgiu em 62, né? Então, ela surge nesse momento aí de ditadura, esse momento de um pouco de repressão, né? E ela começa a se fortalecer mais durante essa época, né? Que ela surgiu em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Bom, e aqui a gente tem também umas fotos, ó, de Jesus sendo representado como uma pessoa do povo, desse povo mais pobre, né, do Brasil, do Nordeste, enfim. Essas comunidades elas vão ser muito influentes no Nordeste. Aqui a gente tem um Jesus Cristo negro, né, o mulato, caboclo, né, ele mestiço, e ele cercado de pessoas pobres, né, ali marcado aqui pela periferia, aqui atrás, ó, símbolos, né, religiosos. Então era um Cristo que ele não estava ali para julgar, que não estava só para falar do aspecto transcendental das almas. Era um Cristo que dizia, no discurso da igreja, né, nesse momento, era um Cristo que dizia: venham até mim vocês que são oprimidos, venham até mim os que sofrem, e eu vos aliviarei, né? Então, era uma teologia mesmo para a libertação, olha, um Cristo que recebe os índios, que recebe as mulheres, que recebe esse trabalhador, né, rural, recebe o negro, o estudante, recebe os artistas populares, né? É um Cristo do povo, é uma teologia voltada para a libertação de fato, né? Nessa fase surgem também a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e aí esses movimentos sindicais eles começam a voltar com toda a força. A partir da CUT, né, que até hoje ela existe, né? Ela vai unificar
aqueles sindicatos e aqueles movimentos de trabalhadores de todo o Brasil, organizando grandes greves, grandes manifestações históricas, né? Uma das entidades que mais vai se posicionar, mais vai se manifestar contra a ditadura militar. A Associação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, a ANAMPOS. Então, aí já era uma associação desses movimentos de bairro, desses movimentos populares, dessas associações de moradores, de clubes de mães, né? A Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT, e o Partido dos Trabalhadores. Por que eu coloquei ele aqui? Não é nem por uma questão política nem nada, é apenas pelo fato histórico de que esse partido ele exerceu durante aquele momento, né, durante algumas décadas, um papel fundamental em aglomerar, em condensar as demandas daquela classe trabalhadora, da classe trabalhadora brasileira, né? Digamos assim, que era um partido que representava esses trabalhadores. Então, essas entidades aqui, esses movimentos aqui, eles foram super importantes, né? Foram super importantes para construir a luta do que viria a ser a redemocratização. Aí a gente já parte ali para 10 anos depois, de 74, 20 anos depois do estabelecimento da ditadura militar, do chamado golpe, né, que os militares chamavam de Revolução Brasileira. Então, no ano de 84, ali já começa o processo de redemocratização. O ano de 84 foi um marco na história sociopolítica do Brasil, com o movimento Direta Já. Foi a declaração de morte do regime militar. Então, aquele movimento Direta Já, que pediam as eleições diretas para presidente, né, com aquela mobilização nacional de todas as categorias, todos os sindicatos, estudantes, trabalhadores, enfim, toda aquela população nas ruas, foi o começo do fim do regime militar. Porém, as eleições diretas para presidente da República só vieram a acontecer em 89. Entre 84 e 88, o país se mobilizou por uma nova Constituição. Então, foi só 5 anos depois que a gente veio a ter as nossas primeiras eleições, né, diretas. E aí, durante esse período, nesse entremeio aí, tem um fato muito importante, né? A gente vai ter o surgimento da nossa Constituição. A Constituição chamada Constituição Cidadã, de 88. Por que essa Constituição é tão importante? Porque ela é muito mais do que um conglomerado de leis, um aglomerado de legislações, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. Porque o processo constituinte dessa CF de 88, ele contou com a participação de representantes de toda a sociedade. Então, foi um processo de escrita dessa Constituição a muitas mãos. Você teve representantes de mulheres, de negros, de índios, de crianças e adolescentes, de idosos, de trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, empresários, praticamente artistas, né? Imprensa, professores, estudantes, todas as categorias da sociedade civil estavam presentes na construção dessa Constituição. E ela conglomera uma série de leis, de princípios fundamentais, de direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, né, que deram base para um Estado de fato democrático. Embora a gente ainda não tenha conseguido consolidar a nossa democracia, mas a nossa Constituição é muito enfática no respeito aos direitos individuais e coletivos. É uma Constituição extremamente democrática, muito bem elaborada, muito bem desenhada, né? E, assim, a nossa profissão, ela ganhou muito com essa Constituição. Por quê? Porque nós lidamos com direitos sociais. À medida em que esses direitos sociais são regulamentados e são implementados através de uma lei, através de políticas que podem ser criadas a partir dessa lei, a nossa profissão ela tem muito a ganhar, ela também ganha estrutura. Quando as políticas públicas, as políticas sociais, os direitos sociais ganham estrutura, a nossa profissão também ganha. Os movimentos sociais que emergiram desde os anos 70 conseguiram concretizar várias reivindicações e direitos em forma de lei. Então, aqueles movimentos que começaram ali em 74 até 84, 89, eles conseguiram gerar frutos
Então, muitos dos direitos que nós temos hoje foram fruto daqueles movimentos daquela década. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui nessa primeira foto, a gente vê o movimento das diretas já. Que foram essas passeatas, né? Desculpa, gente, que eu tô com um problema aqui. Essas manifestações, né, que aglomeraram uma grande quantidade de pessoas em torno da solicitação da redemocratização. Foi uma das maiores manifestações da história do Brasil. Daí, em 89, a gente vai ter a promulgação da nossa Constituição Cidadã, né, a ACF de 88. E essa Constituição Cidadã, ela vem dar solidez, né, ela vem dar mais concretude aos direitos sociais. E esses direitos sociais, eles são muito mais do que palavras inscritas no artigo 6. Eles são a consolidação de reivindicações históricas de vários movimentos. Então, por exemplo, a Constituição nos dá, enquanto direitos sociais, o direito à educação, que foi uma reivindicação, o direito à saúde universal, que foi uma reivindicação dos movimentos sociais ligados à saúde, que combinou com o SUS, que hoje a gente percebe o quanto que é importante ter um sistema único de saúde, né? Apesar de ele ter muitos problemas, a gente lida, né? A gente percebe o quanto que ele é importante, que ele precisa de ampliação. Ela nos dá o direito social à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência, né, à aposentadoria, à proteção à maternidade e à infância, ao auxílio aos desempregados, né, aos vulneráveis. Então, a gente percebe que de uma ditadura nós viemos para um Estado que tenta ser mais abrangente, né, no sentido de acolher as necessidades daquela população. Vocês podem ver, né, como que foi uma grande conquista, né, e a gente tem que valorizar a redemocratização, a gente tem que valorizar a nossa democracia e os nossos direitos sociais, ainda que eles não sejam perfeitos, que a gente lute pela manutenção e pela ampliação deles. O cenário político, né, o cenário de conquista e ampliação de direitos sociais, políticos e civis da década de 80 foi sucedido por um período de desmonte dos direitos recém-conquistados. O que acontece? Em 89, a gente tem a conquista da nossa Constituição, né? Só que aí depois vem o governo do Collor, né? Do Collor de Mello. Foi um governo que destruiu muito a economia do Brasil, provocou uma grande quantidade de desemprego, de falências, né? Uma crise social gigantesca. Então, aquilo que tinha sido conquistado acabou se tornando ali, ficando ameaçado logo em seguida. Então, a gente percebe que o momento de conquista foi logo precedido por um momento de perda. Depois, a gente vem ali em 94, 95, a instituição do Plano Real. E essa economia brasileira ela vai se estabilizar. A gente vai ter a moeda mais estável da nossa história. A nossa economia ela vai tender a se estabilizar, a melhorar, a crescer um pouco. Porém, eu repito mais uma vez, crescimento econômico não é sinônimo de melhoria das condições de vida. E nos anos 90, a despeito da estabilização da economia e da moeda, o Brasil assistiu um alinhamento da sua economia ao neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, né? É quando esse governo, é quando esse Estado, ele se alinha aos interesses internacionais que previam, né, que prediziam que o Estado não tem que intervir na economia ou intervir o mínimo possível. Então é um Estado que vai privatizar, né? Ou seja, aqui, ó. Lembrem-se que nesses anos 90 é que surge o neoliberalismo, tá? Nesse momento aqui. Bom, esse neoliberalismo, ele vai ser marcado pelo quê? Quais são as suas principais características aqui no Brasil, a partir do governo Fernando Henrique, né? O FHC, vou colocar aqui para vocês. Tá meio borrado, mas que dá para entender. O FHC ele vai ser o presidente que mais vai implementar esse neoliberalismo nos anos 90. Ele vai ser marcado pelas privatizações. Então, aquelas empresas estatais, que a gente viu lá no começo da nossa aula, aqui,
Muitas delas vão ser vendidas, muitas vão ser destruídas, né? Enfim. O desemprego cresce muito, porque as empresas vão sendo vendidas para outras internacionais, trabalhadores vão sendo substituídos por máquinas, muitas vão sendo demitidos mesmo, assim, dos quadros, empregos não vão mais sendo requisitados, né? Crises políticas e sociais extremamente políticas sociais extremamente reduzidas. Então, se hoje a gente tem uma política de assistência social que a gente tem benefícios sociais, a gente tem o Bolsa Família, a gente tem o BPC, a gente tem um auxílio materno, a gente tem uma série de políticas sociais, tem CRAS, tem CRES. Nessa época a gente não tinha. As políticas sociais eram extremamente reduzidas. Então, imagina, ao mesmo tempo que tinha desemprego, tinha privatização, tinha crise econômica e política, as políticas sociais eram reduzidas. E aí, o que adiantou a gente conseguir uma Constituição que previa tantos direitos e esses direitos logo em seguida não serem aplicados? Aquela Constituição ela ser o tempo todo mexida através de medidas provisórias. Essa década foi de profundo desgaste para as lutas populares. Foi mais uma década de redução, de diminuição da articulação dos movimentos sociais. Então vocês percebem que esses movimentos eles têm momento de crescimento e momento de redução, né? Eles avançam e depois se encolhem. Eles avançam e encolhem. Então, esse momento dos anos 60 e dos anos 90 vão ser momentos muito difíceis para esses movimentos, né? Olha, aqui a gente tem alguns exemplos do que é esse neoliberalismo. O neoliberalismo ele é uma doutrina que chega de fora, né? E o Brasil ele adere através do consenso de Washington, se não me engano. Aqui. E esse neoliberalismo ele chega para violar muitos direitos sociais, porque ele vai dizer, olha, esse monte de direito trabalhista, direito de trabalhador, direito de previdência, direitos sociais, isso atrapalha o lucro das empresas. Você tem que liberar as empresas, você tem que deixar o mercado livre para ele se autorregular. O governo não tem que se interferir em relação entre patrão e empregado, ele não tem que interferir em preço de mercadoria, ele não tem que interferir em privatização e nada. Ele tem que vender empresa e deixar que as empresas, que o mercado privado, né, se autorregulamente. É isso que é o neoliberalismo. É o Estado não se meter. É o trabalhador ficar à mercê da empresa. Então imagina se a gente ficar só à mercê das empresas onde a gente trabalha. Se a gente não tivesse um Ministério do Trabalho, se a gente não tivesse as nossas legislações, né? Que seria de nós? E hoje a gente está vivendo um momento ainda mais grave, onde esse avanço do neoliberalismo e esses nossos direitos estão sendo ainda mais reduzidos. Então, o neoliberalismo ele é uma forma moderna de liberalismo, né, que permite uma intervenção limitada do Estado. Então, o Estado ele não vai intervir. Uma empresa quer demitir não sei quantos empregados, como aconteceu lá em São Paulo, uma fábrica de carros, né? O Estado não pode fazer nada. São 5.000 pessoas na rua do dia para a noite e ninguém pode fazer nada por eles. Isso é o neoliberalismo. A empresa se regulamenta e o Estado não pode se posicionar. Ele não pode sequer proteger o trabalhador. Ele dá liberdade, né, para as empresas, para o capitalismo. E aqui a gente tem uma charge que traz aqui o pato de Troia do Estado neoliberal. Ele vem trazer a terceirização. Então, você trabalha numa empresa, mas só que você não é funcionário daquela empresa. Você é um terceirizado. Muitas vezes aquela pessoa ela não conhece nem quem é o empregador dela. Superávit primário, né? Conceitos ali da macroeconomia. O petróleo é vosso, ou seja, é você entregar as riquezas de um país para as grandes potências estrangeiras, para empresas estrangeiras. Privatização das estatais, corte dos direitos trabalhistas, né? E uma ponte para o futuro que não garante um futuro. Né? Como é que nós vamos ter futuro se nós não temos nossos direitos garantidos no presente? Certo? Então, os sindicatos dos trabalhadores se enfraqueceram. O número de pessoas a atuar na economia informal multiplica-se centenas de vezes. Então, aqueles desempregados vão aumentar e vai aumentar o número de pessoas trabalhando como camelô, como pequenos comerciantes, pequenos vendedores informais. Ou seja, o desemprego estava subindo cada vez mais e as pessoas naquela situação de miséria, de precariedade.
os sindicatos passam a lutar contra as políticas de exclusão social do governo. Então, ali no final dos anos 90 para os anos 2000, os sindicatos eles começam a lutar contra essa questão da privatização, essa questão do desemprego. A pauta volta a ser trabalhista, né? Muda-se a pauta da reivindicação dos trabalhadores. A luta é para manter o emprego e não por melhores salários ou condições de trabalho como na fase anterior. Então, eles já estavam lutando, não era nem para melhorar a condição de trabalho, era para não perder o trabalho. A gente vê como foi o impacto, né, desse governo ali dos anos 90 no Brasil. Aqui tem algumas demonstrações para a gente não ficar só na descrição, uma exemplificação para vocês do que foi esse momento na economia do Brasil, como que isso impactou na sociedade civil brasileira. Olha, na década de 80, considerada perdida, o país cresceu mais e teve menores índices de desemprego. Ou seja, o Brasil anda para trás nos anos 90, quer dizer, a década de 80, que foi aquela década de luta, de convulsões sociais, de redemocratização, que o Brasil cresceu pouco, ele ainda cresceu mais do que nos anos 90, no neoliberalismo, sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, que progresso é esse que o neoliberalismo traz? Que ele privatiza, ele tira emprego, ele precariza a vida dos trabalhadores, não proporciona nem o crescimento econômico para o seu país e nem a melhoria das condições de vida do seu povo. É porque ele não atende aos interesses do país. Ele atende aos interesses de uma determinada classe. Ele atende aos interesses daquele 1% que domina 90% da riqueza de um país. Desemprego cresce, 90% não, mas uns 70%, 60% sim. Desemprego cresce 38% no governo FHC. Recessão pode chegar até mais de 3,6 milhões sem ocupação este ano. Total de 1998 chega a 6,6 milhões, ou seja, 6 milhões de desempregados naquele momento, né? Hoje a gente tem 14 milhões, então a gente vê que a situação piorou. Então a gente percebe aqui a importância de a gente defender os direitos trabalhistas, a importância que esses movimentos sociais tiveram, né? E como isso repercute na sociedade como um todo. Quando eu defendo o direito ao trabalho, quando eu defendo o direito à saúde, o direito à educação, o direito às políticas públicas, seja através dos movimentos sociais, seja através da mobilização popular, eu estou defendendo as melhores condições de vida não individual, mas coletiva. Porque esses direitos são interesses coletivos. Né? Então a gente percebe que o Brasil, mais do que nunca, ele precisa de uma sociedade civil organizada. Esses movimentos sociais, ao contrário do que a gente pode pensar, de que eles estão ultrapassados, de que eles são coisas do passado, que hoje a gente tem outras alternativas, eles se fazem cada vez mais presentes. A gente precisa se organizar para a gente não perder os nossos direitos que a gente tem conquistado, certo, gente? Então, só reforçando, isso aqui foi o texto que eu deixei para vocês, tá? Os 500 anos de luta do Brasil, lutas sociais no Brasil, movimentos sociais, ONGs e terceiro setor. Na próxima aula a gente vai prosseguir um pouco mais nesse tema, né? Enfocando também aqui na nossa realidade um pouco mais atual, certo? Bom, gente, eu espero que vocês possam ter tido um bom entendimento desse tema. Ele é interessante, né? A gente pode ver que, olhando o passado, a gente começa a entender o presente, né? Muita coisa que a gente não tinha visto antes, a gente começa a compreender no agora. Então, eu espero que vocês possam ter um bom entendimento, voltem para assistir, para tirar dúvidas, acessem outros vídeos sobre isso, tá? Na próxima aula a gente vai tentar fazer uma live para ficar mais interativo, e aí eu posso ver a interação de vocês em tempo real, tá bom? Mas, enfim, eu agradeço a atenção de vocês, bom estudo, tá bom? E eu espero que a gente possa se ver em breve. Abraços!